Sabe, existe um inimigo silencioso que sabota até as pessoas mais preparadas, especialmente naqueles momentos de maior pressão, quando tudo parece estar em jogo. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Pensa comigo, por que será que tanta gente perde dinheiro fazendo day trade? Mesmo tendo acesso às melhores ferramentas, às melhores estratégias, as estatísticas, olha, são brutais. E a resposta para esse fracasso todo talvez não esteja onde a maioria procura. Pois é, não se trata de um indicador secreto ou de uma nova técnica de análise. O verdadeiro campo de batalha, o lugar onde o jogo é ganho ou perdido de verdade, fica aqui dentro. É isso aí, o inimigo está dentro de nós. E essa é a premissa central deste livro aqui, O Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. A tese dele é simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Nosso maior adversário não é o mercado, não são os concorrentes, é uma força interna. É o nosso próprio ego. Ok, então pra gente entender como combater esse inimigo, primeiro a gente precisa saber quem ele é, né? Afinal, o que é exatamente esse tal de ego sobre o qual Holiday tanto fala? E olha, é importante deixar claro, não estamos falando daquele ego da psicologia, de Freud, nada disso. A definição do Holiday é muito mais prática. É basicamente aquela crença exagerada na nossa própria importância, sabe? Aquela vozinha na cabeça que fica sussurrando que a gente é especial, que a gente merece mais e o mais perigoso de tudo, que a gente já sabe o que precisa saber. Tem uma frase de um técnico lendário de futebol americano, o Bill Walsh, que descreve isso perfeitamente. Ele dizia que o ego é o que transforma a autoconfiança em arrogância. A firmeza vira teimosia, ou seja, o ego pega o que a gente tem de melhor e transforma em veneno. É a receita para o desastre. E aqui vem a primeira grande sacada do livro, que nos coloca diante de uma escolha fundamental. Uma escolha que define tudo. Queremos ser alguém ou preferimos fazer algo? E essa diferença é brutal. Olha só, o ego é obcecado pelo ser. Ele quer o título, quer o reconhecimento, quer os aplausos, precisa parecer um gênio, sabe? Em contrapartida, a realidade do sucesso de verdade está no fazer. É focar no processo, é fazer o trabalho, mesmo quando ninguém está olhando. E o mais importante de tudo é estar sempre disposto a aprender. O ponto central é este. O ego nos faz focar no show, no palco. Mas a verdadeira grandeza não vem de parecer bom, e sim de ser bom de verdade. E isso, meu amigo, só acontece com muito trabalho, com consistência e, claro, com humildade. Mas é aqui que a coisa fica perigosa de verdade. Pensa só, e quando o sucesso finalmente chega? É exatamente nesse momento de vitória que o ego se torna nosso inimigo mais traiçoeiro. E aí a gente entra no que o livro chama de ciclo da ruína do ego. Funciona assim, ó. Primeiro, vem o sucesso. Logo em seguida, o ego nos convence de que somos gênios. O resultado, paramos de aprender. Afinal, por que um gênio precisaria estudar, não é mesmo? E é nesse exato momento de estagnação que a realidade, que é sempre implacável, prepara o bote. E essa é a grande verdade, né? O sucesso nunca é um ponto de chegada, é um processo contínuo. No minuto em que a arrogância nos impede de manter uma mentalidade de aprendiz, a gente começa a nossa própria queda. Mas tá, como isso funciona na prática, no mundo real? Vamos analisar um exemplo do próprio livro para ver como dominar o ego pode, literalmente, transformar um desastre em uma vitória espetacular. É o caso da Katharine Graham, do jornal The Washington Post. Durante uma crise gigantesca, o mercado entrou em pânico e as ações da empresa dela despencaram. A reação do ego seria o quê? Se defender, culpar os outros, vender tudo. Mas, em vez disso, ele ignorou a humilhação pública e olhou para os fatos, para a realidade. A empresa valia muito mais. Com calma, ela usou o dinheiro da própria empresa para recomprar as ações a um preço irrisório. Essa decisão não só salvou da ruína, como transformou o Post num verdadeiro império. E essa história ilustra com perfeição a filosofia central do livro. Ao silenciar o ego, a Katharine Graham conseguiu ver a realidade como ela era, livre de medo e orgulho. E foi na realidade nua e crua que ela encontrou a grande oportunidade. A questão que fica no final é esta: em nossas próprias jornadas, estamos escolhendo ser ou fazer? Estamos dando ouvidos ao nosso ego ou observando a realidade? É bom lembrar que o maior obstáculo é quase sempre interno. Qual o seu maior desafio com o ego? Comenta aí embaixo, salve este material para se lembrar e considere ler o livro para dominar seu pior inimigo.